Olá, meu nome é Clécio Silva, eu sou engenheiro de soluções com foco em Big Data e Analytics na Hitachi Vantara e hoje eu irei fazer uma rápida demonstração sobre como o Pentaho pode trabalhar com streaming de dados e com foco aqui no protocolo MQTT. A Hitachi, ela é uma empresa centenária que já está aí no mercado há muitos anos e ela é uma empresa especializada tanto no que a gente chama no mundo de OT, de tecnologia operacional, Operation Technology, e também no mundo de IT, ou seja, já tem mais de 100 anos trabalhando com maquinários, equipamentos, né, nesse mundo de tecnologia operacional, nessa expertise da indústria, e também mais de 50 anos trabalhando aí já no mundo de IT, no mundo de tecnologia da informação. E nós entendemos que a junção destes dois universos é que gera o verdadeiro IoT. E por que estou falando disso? Porque hoje nós iremos abordar como o Pentaho tem a capacidade de trabalhar com MQTT. E para quem não conhece, o MQTT é um protocolo de mensagens leves para sensores e dispositivos pequenos, e ele é totalmente otimizado para as redes TCP/IP. E o esquema de troca de mensagens dele é baseado em Publisher Subscriber, e ele é extremamente simples e leve, muito otimizado para trabalhar principalmente nesse cenário de IoT, onde sabemos que muitas vezes não tem à disposição, né, uma banda larga. Então, daí a ideia da necessidade da utilização de um protocolo totalmente otimizado e leve. Então, eu usarei como broker, né, o HiveMQ, que ele basicamente ele tem uma versão dele aqui disponível, que é uma versão na web para a gente fazer uma demonstração. Mas basicamente aqui no HiveMQ, que ele é um broker MQTT, eu tenho a capacidade de dizer aqui, né, de especificar alguns parâmetros, inclusive de criar um tópico. Aqui eu já criei um tópico chamado Pentaho. Nós iremos publicar aqui algumas mensagens e nós iremos ler essas mensagens lá do Pentaho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui algumas mensagens, vou publicar nesse tópico, que é o tópico chamado Pentaho. Então, eu vou colocar assim, ó, mensagem 1. E essas mensagens poderiam ser informações, por exemplo, de status de um sensor que você está recebendo aqui por um broker MQTT, por exemplo. Então, você poderia ter diversos sensores enviando mensagens. Nesse caso, eu estou simulando essas mensagens, eu estou criando as mensagens, né? Então, criei lá mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. Obviamente, isso daqui poderia ser uma temperatura, né? Que poderia estar sendo enviada pelo seu sensor. Uma vez que nós disponibilizamos essas mensagens através desse broker MQTT, que é um broker de teste aqui na web, nós podemos já, através do Pentaho, nos conectar nesse host, né, nesse broker MQTT, e consumir as mensagens do tópico que eu criei, que é um tópico chamado Pentaho. Então, nós já vimos aqui que eu tenho 4 mensagens simulando mensagens enviadas por um sensor, por exemplo. Então, aqui no Pentaho, na aba de streaming, a gente já consegue visualizar que ele tem a capacidade não só de ler, né, de um broker, seja AMQP, uma fila JMS, Kafka, mas também MQTT, tanto na leitura, né, de um tópico, quanto na geração de mensagens também para um tópico. Nesse caso, a gente está lendo, aqui eu já coloquei o endereço ali do broker, que é aquele broker que a gente conectou, e eu informei que eu quero ler dados do tópico Pentaho. Então, é uma configuração bem simples, bem direta, e a partir do momento que a gente faz isso, eu já vou executar aqui essa transformação, e ele começou a leitura. Então, bom, então aqui ó, já é possível visualizar as mensagens. Eu acabei até clicando mais que uma vez ali na mensagem 1,
e ele me enviou aqui, né, duas vezes a mensagem 1. Mas aqui já fica possível visualizar, né, é uma transformação que ela está em execução e ela fica em execução ouvindo esses dados dos sensores. Então, a partir do momento que eu gero novas mensagens aqui no broker, então se eu colocar mensagem 5, por exemplo, mensagem 6, isso daqui, obviamente, poderia ser um sensor, né, dados de um sensor. Mensagem 7, aqui nós já conseguimos visualizar no Pentaho as novas mensagens chegando. Então, aqui fica evidente a facilidade que é a comunicação com protocolos MQTT. Fica evidente a facilidade de você trazer esses dados aqui dentro do Pentaho. E aí, obviamente, eu poderia exportar esse dado, gerar um arquivo, poderia enviar esse dado, fazer ingestão dentro de um cluster Hadoop, enfim. Eu poderia agora, a partir do momento que eu li esses dados, gerar uma saída desses dados para qualquer um aqui dos sistemas gerenciadores de banco de dados ou dos sistemas que o Pentaho tem a capacidade de conversar.